Senhor presidente e senhores deputados, deputado Galo, eu estive em Paranaguá também na última semana, não nesta situação que o senhor coloca, mas eu só lembro, porque Vossa Excelência colocou aqui pela Comissão de Direitos Humanos, nós continuamos à disposição, inclusive, para as denúncias que o senhor fez há tempos atrás aqui com relação aos motoristas, mas nós precisamos receber a denúncia. A comissão precisa formalmente até para se reunir, deputado Galo. Não, eu sei, estou lhe dizendo que nós estamos abertos a receber todas as denúncias que o senhor quiser nos enviar para a comissão. Acho que a comissão tem que receber, vai se sentir, inclusive, valorizada em receber essas denúncias e podemos tomar as providências junto ao governo, porque eu não faço parte da base do governo. Eu sou um dos 7 ou 8 deputados, deputado Russen, que não faço parte da base do governo. E isso, às vezes, facilita as coisas para nós também. Facilita. E, obviamente, que todo mundo aqui faz as suas escolhas. Senhor presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna em função dos 2 projetos que chegaram nessa casa na semana passada. A deputada Mabel, que sempre tem se posicionado a respeito de uma série de situações aqui, não só do pedágio, mas uma série de situações que muitas vezes nos incomodam. E que, da mesma forma que faziam alguns outros deputados em períodos anteriores, nós temos colocado aqui, nesta tribuna, naquela tribuna, Vossa Excelência também coloca, deputado Mabel, problemas que precisam ser discutidos por essa casa e que certamente serão, mas para que nós tenhamos, em algum momento, uma sinalização mais clara. Esse que o deputado Galo traz da segurança já é de alguns anos, não é de hoje. O fato de nós termos delegacias fechadas, de nós termos poucos policiais militares, de policiais militares que têm que fazer bico, isso já vem de algum tempo. Não teve concurso, tem concurso, não terá concurso, não sei. O reajuste de 3% que vem agora, alguns acham que talvez seja o possível, eu acho muito pouco, sinceramente. E quando eu digo acho muito pouco, é porque nós, deputados, e a maioria de quem está em alguns órgãos públicos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, já tem há algum tempo um salário que é mais alto do que um professor que ganha 3, 4 mil reais. 3% aqui, para a Assembleia Legislativa, que teve, aliás, reajuste nos últimos anos, diga-se de passagem, como teve o Tribunal de Justiça, como teve o Ministério Público, como teve o Tribunal de Contas, só não teve Poder Executivo. Então não dá para a gente fazer, olha, é o possível. Não, não é o possível. Não é o possível. O possível é muito mais do que isso. O possível é muito mais do que isso. É uma opção política que o G7 fez quando determinou, inclusive, deputada Mabel, Vossa Excelência não estava aqui, que num determinado ano, eu lembro os senhores deputados que já estavam aqui, num determinado ano o G7 mandou uma carta a todos os deputados e deputadas, o deputado Evandro lembra, dizendo que os servidores públicos não deveriam ter reajuste porque ganhavam muito. O G7. Quem é o G7? O G7 é o mesmo, grandes grupos aqui do Paraná, Federação das Indústrias, do Comércio, Transporte, Agricultura, é o mesmo que ofereceu ao governo do Estado o plano de governo feito pela Fundação Dom Cabral. E que dizia, naquele plano de governo, que era preciso enxugar a máquina. E eu não entro no mérito das pessoas, porque não seria correto, nós não fazemos um debate sobre pessoas. Não quero fulanizar se o governador é A, B ou C, porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é quem determina as ações que este ou aquele governo faz. E não quero entrar aqui realmente num nível que não é o ideal para nós conversarmos. Nós precisamos encontrar soluções aqui nessa casa, e uma das soluções passa por fazer um debate, inclusive, sobre o processo de renúncia fiscal que o Estado faz. Quando o Estado manda uma mensagem, e foi a governadora Cida Borghetti que mandou, a pedido do governador eleito Carlos Massa, uma mensagem aumentando de 111
milhões para 11 bilhões a renúncia fiscal. É preciso que a gente saiba disso, porque senão dá a impressão que, olha, o possível é isso, o impossível é aquilo, as universidades gastam muito. Ora, eu não entendo, eu vi dias atrás um empresário, senhoras deputados, grande empresário de Santa Catarina, empresário que tem uma rede nacional de lojas, que já foi acusado, inclusive, de sonegação, que fez TAC com o Ministério Público, que às vezes faz umas coisas meio estranhas, né, mas que é um grande empresário, dizendo que nós faríamos não ter servidor público no Estado, porque eles só sugam. E é engraçado que ele veio da sua cidade em Santa Catarina, no seu avião particular, num aeroporto público. Os seus empregados andam de transporte público, viajam pelas rodovias construídas públicas, compram objetos que muitas vezes têm subsídio público. Então, sem o Estado não existe. Sem o servidor público não existe. Eu não entendo, professor Tercílio, aqueles que dizem, universidades estaduais, gastamos muito com ela, estão devendo porque não deram aulas presenciais. Mas que diabo? Fala isso do Tribunal de Justiça. Fala isso dessa casa, que também não é presencial, que as galerias estão vazias há 2 anos. A impressão que dá é que se pretende jogar o servidor público sempre contra a população, como se ele fosse o responsável por todas as mazelas. Esquecendo que, sem o servidor público, os hospitais públicos teriam tido, provavelmente, milhões de mortos. As pesquisas estão sendo feitas contra a Covid, nas universidades, são nas universidades públicas, ou nos laboratórios privados internacionais. E quando eu falo isso, senhor presidente, senhores deputados, eu me incomodo, deputado Galo, porque, mais uma vez, nós vamos ter aqui 2 projetos, já falei isso, de aumento de custo de cartórios. E aí parece que isso é natural. Então, vamos lá. As custas extrajudiciais que já aumentaram, pretendem fazer novamente o reajuste. Registro de pessoa jurídica, de R$ 221 para 317, aumento de 43%. Procuração por outorgante adicional primeiro, de 2,17 para 10, 380%. Ato notarial de uso capião, de R$ 273 para R$ 1.628, aumento de 495%. Divisão de imóvel, de 207 para 1.628, 650% de aumento. Procuração de registro de imóveis, 984%. Registro da união estável ou emancipação, que muitos dos jovens fazem, de R$ 32 para R$ 100, 207%. Celebração de casamento por juiz de paz, externamente, de R$ 38 para R$ 200, 418%. Os senhores vão votar a favor disso aqui ou contra? Porque se é para... E eu não estou dizendo individualmente ninguém, porque eu não tenho esse direito. Mas se é para votar a favor disso aqui, então fala que o reajuste do servidor público é uma miséria. É uma vergonha. Se vai votar a favor de 3%, pelo menos diga que não vota a favor desse negócio aqui. Eu estou falando do extrajudicial. E na semana que vem vamos trazer o judicial, deputado. Porque aí não tem parâmetro. Não tem como, deputada Mabel. Vamos ter um pedágio, isso e aquilo. Sei lá, eu não sou a pessoa do pedágio, aliás, sou o que menos entende disso. Eu sei que os senhores têm uma frente parlamentar, não participo dela. Acompanhei muito pouco. Não é uma questão que seja só do Paraná, é nacional. Mas nós sabemos que há um custo altíssimo, não deste governo, não do governo anterior, não do governo Reitão, do governo Lerner, vem se arrastando durante todo esse tempo. O que me incomoda é que parece que o único culpado por tudo isso chama servidor público, aquele que faz o concurso, que serve a merenda, que está no hospital, aquele que faz funcionar o ônibus, o avião, o caminhão, que planta, porque sem servidor público, senhoras e senhores, nós não estaríamos aqui. Ou os nossos funcionários que são permanentes aqui não são servidores públicos. Então, eu fico, às vezes, senhor presidente, preocupado que a gente não crie
e não estou dizendo que está sendo criado. Deputado Tadeu, para concluir. Que não crie um clima onde o grande culpado por todos os problemas do nosso país são os servidores públicos, são as universidades públicas. Se as universidades públicas seriam o quê do nosso país? Alguns dos senhores acham que iam colocar seu filho na Universidade Federal do Paraná, na Estadual de Maringá, na Estadual de Londrina, se não tivesse universidade pública. Vamos parar com isso. A Sesumar cobra quase R$10 mil por um curso de medicina. Alguém aqui ia botar seu filho lá para estudar, como põe na UEL, na UEM? Alguns que estudaram nas universidades públicas iam falar a mesma coisa que falam hoje das universidades privadas? Não iriam. Então, quando nós falamos de aumento de custas cartoriais, senhor presidente, nós estamos falando de algo que está fora da curva. Fora da curva. E que eu acho que nem esse ano, nem ano que vem, pode ser aprovado na forma como está aqui. Ou não vamos mais falar de aumentos abusivos de ninguém. Obrigado, senhor presidente, senhor deputado.